forte. A maquete aqui da Fortaleza de Pérgamo. Aqui o teatro, a cidade, a fortaleza. E é chamado de Acrópolis, porque é a cidade sobre o alto. Muito bonito, né? Olá, nós estamos na cidade de Pérgamo. Esta cidade, ela é chamada no livro de João como as 7 igrejas do Apocalipse. E aqui é uma fortaleza chamada Acrópolis, ou seja, uma cidade feita em uma montanha. Lá embaixo fica a cidade atual. Olha só. E aqui em cima, as ruínas do que foi uma cidade fortificada 4 séculos antes de Cristo. Nos anos 300 anos de Cristo, ela foi conquistada por Alexandre o Grande e Ptolomeu I, de acordo com uma história, ele foi um dos primeiros reis neste lugar, porque antes aqui era uma província e tinha governadores. E ele constrói este templo, ó, o templo de Zeus, né? E eles adoravam esse deus pagão grego. E aqui embaixo, ó, aqui embaixo eles construíram este teatro. E é bem importante que quando Deus ele fala para João que tinha para esta cidade uma igreja que existia aqui, a espada aguda de 2 gumes, de 2 fios, apontada para ela, é porque os irmãos da época que tinham aceitado o cristianismo, eles vinham para este templo e adoravam a Zeus, e não adoravam o Cristo que morreu crucificado. E ele fala ainda para a carta de Pérgamo, né, fala para João, né, ele diz que eles tinham que ter como exemplo o Marte que esteve neste lugar, chamado Antipas, que Paulo cita o nome dele, não é? E fala que Antipas é um exemplo, que mesmo morrendo, ele não negou a Cristo que foi crucificado. E diz ainda nesta carta, no capítulo 2 de Apocalipse, que Satanás habita aqui em Pérgamo, ou seja, aqui foi considerado por Deus o templo de Satanás, por conta deste grande templo aqui, ó, chamado Zeus, não é? Olha as colunas deste lugar. E fala ainda dos falsos profetas. Os falsos profetas que eles diziam, não, Cristo é a mesma coisa do nosso Deus Zeus, tal. Ele considera esses falsos profetas a Balaão sendo enganado por Baraque, né? Por Balaque. E é aqui que, né, para o recado que João recebe também, olha só essa estrutura. O recado que João recebe dizendo que aquele que não se ajoelhar diante dos Zeus, aquele que não adorar outros deuses, eles receberiam de Cristo um nome identificado só por ele mesmo, e chama de uma pedra que ninguém mais sabe os nomes. Então, 2000 anos se passaram e muitos outros andam desviando-se por 2 caminhos, como Balaque e Balaão, Balaão e Balaque. Muitos ainda o entregam como Antipas
entregou a sua própria vida até o dia de hoje, porque o evangelho é o mesmo e não mudou. Então nós estamos diante de ruínas. Olha aqui, ó, o templo de Zeus, uma fortaleza, né, chamado de Pérgamo, e este lugar onde teve mártires, né, que morreram por causa do evangelho, como Antipas. Mas uma certeza nós temos, que aquele que vencer, ele receberá de Deus, receberá um novo nome e o galardão. Estamos felizes pelas bênçãos alcançadas por Deus. E sabendo nós que aquele que vencer até o dia de hoje, Deus vai recompensá-lo. Só uma curiosidade sobre esse lugar: a palavra Pérgamo vem de pergaminho, né, para o nosso português. E neste lugar foram aonde foram escritos os primeiros textos em pergaminho, em peles de animais, usando este artifício, porque antes era escrito em pedras. E desde então, com esta nova tecnologia de tintas, de couros, de peles, eles começaram a fazer associação, o nome ao grande feito deste lugar. É por isso que a cidade é chamada de Pérgamo. Aqui são as ruínas da fortaleza, um grande parque arqueológico. Aqui tinha parte dos muros, ó. Olha a espessura das muralhas. Essas são as ruínas aqui na cidade de Éfeso do túmulo de João, basílica que leva o seu nome. Olha só. Estamos na cidade de Éfeso e aqui são as ruínas a Basílica de São João, da Basílica de São João. Nós estamos nos encaminhando para o túmulo de João. Aqui é onde está o túmulo daquele que era o amigo de Jesus, que abraçava Jesus. Olha que coisa linda. O ministério de João é tão importante, mais importante do que qualquer outro dos discípulos, dos apóstolos. Aqui são as ruínas da Basílica de São João, aqui na cidade de Éfeso, na Turquia. Mas é tão importante que no final do ministério, digamos assim, de Jesus, porque ele veio para ser crucificado, e quando ele já está crucificado, ele olha para João e diz: filho, eis aí a tua mãe, apontando para Maria. E olha para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho. E como a perseguição aos discípulos, aos apóstolos, era tão grande, eles fugiram para a Ásia Menor e vêm aqui para o centro-oeste da Turquia. Olha aqui as ruínas. Vem aqui para o centro-oeste da Turquia e eles ficam aqui durante bom tempo. Porque João, quando já está velhinho, ele vai escrever a carta
as cartas de João, a primeira, a segunda, a terceira, cartas, e ele já começa a chamar os seus discípulos de filhinhos, porque nenhum deles era da sua idade, e todos tinham a idade de ser o seu filho. E aqui, olha, está identificado como túmulo de João, a tomba de João. Olha só, um homem que foi tão importante nos escritos do Novo Testamento, porque foi para ele, na ilha de Pátimo, que Deus dá a revelação do Apocalipse, da catástrofe que aconteceria nos últimos dias. Olha só, túmulo, a basícula, as ruínas. E aqui que está o túmulo de João. Olha como era a cidade. Como era. Oi? Parecendo. Olha os vasos da época. As pessoas aí dentro. Os portais. Olha a largura, a espessura aqui que era feito as paredes. Olha só. Estamos em Éfeso. Dá uma circulada rápida. Aqui Os portais, só a catedral. A gente vai ver a ruína lá. É uma cidade, como se fosse um bairro, né? E tem muitas coisas. Olha aqui. Ah, é um batistério, olha. Aqui era um batistério. Aqui é onde fazia batismos. As pessoas desciam o degrau e eram batizadas. Quantos aqui não foram batizados pelo apóstolo João, o amado de Jesus? Foi neste lugar onde eu acredito centenas de cristãos foram batizados. E como o batismo simboliza um novo nascimento, então muitas pessoas nasceram neste lugar e morreram para o mundo. E esse batistério aqui, olha, dá para nós lembrarmos tanto de João quanto da obra redentora de Cristo na vida daqueles que nasceram de novo. Olá, estamos aqui na cidade de Éfeso, uma cidade que foi muito importante na Ásia Menor, na época de Cristo e logo também depois dela. E foi neste lugar onde Paulo esteve. E foi neste lugar também onde foi implantada uma igreja firme na palavra de Deus, através do apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo. Esta era uma das avenidas da entrada de Éfeso, que toda de mármore e granito, as colunas de mármore e o piso de granito. E as pessoas que desciam das embarcações, porque essa avenida levava até o mar, as pessoas que desciam das embarcações, elas vinham para os shows, né? No grande teatro que cabia de 25 a 30 mil pessoas, e se deslumbravam com os shows que existiam neste lugar. Também era endeusada, culto à deusa Diana, que de acordo com Atos no capítulo 19 fala que Paulo esteve aqui e estava cheio para ouvir Paulo, e quando eles estavam ouvindo Paulo, eles ficaram mais de 2 horas gritando:
grande é a deusa dos Efésios, grande é a deusa dos Efésios. Eles faziam alusão à deusa Diana. Mas também foi neste lugar aonde Deus, ele dá a revelação para Paulo, para que ele trouxesse os mistérios da divindade de Cristo. E é também para os irmãos de Éfeso que Paulo fala destas divindades, desses mistérios, como ele diz no capítulo 3 e no capítulo 1 da carta a Éfeso. Ele fala dos mistérios de Cristo e das dispensações de Cristo. Porque se não fossem as cartas que Paulo enviou para os irmãos de Éfeso, a nossa teologia, nós como teólogo, ficaria incompleta. Por quê? Porque nós não sabíamos quantas dispensações Deus tem para nós. Porque só é escrito para os irmãos de Éfeso. E através dessas cartas chegaram até nós no Novo Testamento. As ruínas da cidade de Éfeso. E quando Paulo fala, ele traz a revelação de Cristo, das 3 dispensações: a primeira dispensação do mistério, a segunda dispensação da graça e a última a dispensação da plenitude. Paulo está trazendo que Jesus ele não era conhecido antes de ser revelado para os homens. Isso ele traz para os irmãos de Éfeso. E ele fala da dispensação da graça, que através da graça de Cristo chegou até nós a salvação. E a dispensação da plenitude, ele fala da descida do Espírito Santo e como ele ficará conosco até a volta de Cristo. Então, esses mistérios foram revelados para os irmãos de Éfeso, que moravam em Éfeso. E ele fala: dou graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nos revelado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Paulo ainda traz para os irmãos de Éfeso que ainda existe uma região celestial que não está na terra, não é palpável, mas que nós temos toda sorte de bênção garantida por Deus lá. Então, é nessa cidade que restam as ruínas. Olha só. Well, that's the leaf. Damn it. Aqui, ó. Andando pelas colunas quebradas. Foram quebradas por guerras. As muralhas da cidade. Aqui na Turquia, que na época de Jesus era conhecido como Ásia Menor, na realidade era uma cidade fortaleza. Uma cidade totalmente fortificada. Uma cidade rica. Uma cidade esplêndida. Uma cidade que chamava a atenção de todos que vinham aqui, inclusive do apóstolo Paulo, que fez o seu discurso. Então Ok. aqui a gente está em um dos principais lugares aqui no sítio arqueológico de Éfeso, que é a antiga biblioteca chamada Biblioteca de Celso. Celso era um historiador, um intelectual e filósofo da época, que foi o primeiro a fazer uma descrição acerca da comunidade dos cristãos, aquele movimento que estava se espalhando pelo mundo e fazendo muitos prosélitos. Começa a ser motivo de atenção, né, por parte de estudiosos, como hoje acontece também, e eles começam a refletir sobre aquela realidade. Então Celso é um dos que faz a primeira crítica ao movimento cristão no segundo século e traça mais ou menos o perfil dessa comunidade que está crescendo, desse grupo que está crescendo e se espalhando e tomando conta do mundo inteiro conhecido da época, né?
Então nós estamos aqui nesse belíssimo sítio arqueológico, onde você vai encontrar essa que foi uma das maiores bibliotecas da época, né? Dessa antiguidade, da época do segundo século. É um lugar, como eu havia dito para vocês, belíssimo, riquíssimo, um dos maiores sítios arqueológicos do mundo, e ainda boa parte deles e de algumas das suas edificações bem preservados, né? Então aqui é um dos cartões postais da Turquia até, essa biblioteca de Selçuk. Aqui estava o restante, das ruínas da cidade. Olha, aqui deveria ser locais onde ficavam os guardas, não é? Ou então alguma fortaleza para guardar os armamentos dos soldados. E aqui de frente a biblioteca, e aqui as descrições da biblioteca da cidade. Aqui também era a saída da cidade de Éfeso. Daquele lado lá era o início, esse lado aqui é a saída da cidade de Éfeso. Então eles saíam por essa parte quando iam fazer viagens terrestres. E quando eles iriam fazer pelo mar, eles vinham daquela outra parte que nós fizemos o vídeo no início. Olha aqui. Uma das maravilhas do mundo. Olha, essa aqui era uma das avenidas, Eles acham que era uma das avenidas principais da cidade de lugar de Éfeso. mulheres, Casa da Luz Vermelha, prostituição. A avenida principal essa que levava ao anfiteatro. Essa era uma das entradas principais do estádio, né? Que nós chamamos hoje, mas na época era conhecido como anfiteatro. E talvez foi dessas tribunas aqui, ó, quando Paulo fez um discurso para o povo de Éfeso. E eles clamando por Demétrio, clamando pela deusa Diana, eles passaram 2 horas. Passaram 2 horas gritando a deusa Diana. Olha só. Aqui é onde aconteciam os espetáculos da Ásia Menor. Neste lugar também é onde acontecia as adorações e os sacrifícios para a deusa Diana. A deusa Diana era a deusa Afrodite. Foi neste lugar
onde Paulo esteve e aonde ele trouxe o Cristo ressuscitado, onde todos os moradores dessa cidade, os guerreiros, os ricos e os plebeus, adoravam uma deusa pagã, a deusa Diana. Estamos em Hierápolis. Hierápolis era uma cidade fortificada também na época do apóstolo Paulo. E alguns discípulos de Paulo estiveram aqui. Aqui são túmulos que ficavam fora da cidade, porque ali estava a fortaleza da cidade, as muralhas. Olha só, as muralhas da cidade. E como de costume naquela época, as igrejas cristãs, elas não eram templos fortificados igual era para Deus, para Zeus, para Diana, igual os templos que os faraós construíam. Então, as igrejas, elas eram nas casas, né? E Paulo, quando cita Laodiceia, que fica do outro lado, Paulo cita Laodiceia em Colossenses, no capítulo 4, versículo 13, ele diz também que tem um grande apreço pelos irmãos que estão nesta cidade. E Hierápolis também traz um fato muito importante para nós cristãos, que aqui também está o túmulo de Filipe, o diácono Filipe. Ele está enterrado aqui. E quando Paulo diz que tem um grande apreço pelos irmãos deste lugar, é porque a igreja aqui era firme na palavra de Deus através de Filipe. É um lindo lugar. Dá para mostrar aqui que era um centro arqueológico muito bonito. E olha, isso aqui tudo é túmulo que fica fora da fortaleza. E aqui, ó, ainda mostrando as ruínas da cidade. Diz a história também que Cleópatra, a deusa egípcia, ela esteve aqui nessa cidade e tomou banho. Tomou banho aqui nos parques, porque tem um lindo parque, um manancial do outro lado aqui. Então ela esteve aqui. Filmar ali que é melhor, tem uma visão mais ampla. Aqui provavelmente deveria ser a entrada da cidade fortificada. Olha o tamanho dos portões. Olha só. Olha a altura dos portões. Era uma igreja. Aqui era uma igreja, né? Uma igreja aqui, uma basílica. E aqui era a entrada da basílica. Como toda cidade, ela começa a partir de um templo. Aqui era o templo
Hierápolis. Que as pedras, ó, parecem muito com as pedras das pirâmides do Egito. E só montada e segurava o arco, olha só. Só a montagem. Aqui ainda é fora de Hierápolis, os túmulos. Provavelmente esses túmulos eram dos sacerdotes, de pessoas importantes da cidade. Aqui era uma montagem. Como seria esse lugar? A entrada da cidade. Essa é a entrada da cidade antes da destruição. E aqui, ó, após ser destruída. E aqui, a partir daqui, era a cidade. Nós estávamos passando pelo cemitério dos importantes, dos sacerdotes. Olha só. Aqui é o restante. Então, Marco, como as outras cidades da Turquia, essa aqui também tinha uma importância muito grande, né? Tanto para o evangelho, como Paulo se refere, como também para a arquitetura da época. Aqui a gente está em Hierápolis, que foi uma cidade grande aqui, perto de Laodiceia, onde ela não aparece no Novo Testamento, senão uma vez, quando Paulo, na Epístola aos Colossenses 4, versículo 13, cita que ele tinha profundo apreço pelos que estavam em Hierápolis e em Laodiceia. Laodiceia está aqui a 10 quilômetros mais ou menos daqui, fica bem perto, e Hierápolis está bem próximo aqui a Pamukkale, né? É um sítio arqueológico só, Hierápolis e Pamukkale. Pamukkale é bem perto da gente. E é um lugar belíssimo, né? Com muitas ruínas daquela época. Uma cidade que foi destruída principalmente por causa de terremotos e que preserva, que guarda o túmulo de Filipe. Segundo a tradição, Filipe, aquele diácono que foi escolhido e que evangelizou Eunuco, né, no caminho para o deserto, morreu e foi sepultado aqui em Hierápolis, né? Então ele aparece uma vez só na Bíblia, em Colossenses capítulo 4, versículo 13. E aqui a gente vai agora para Pamukkale. Depois que explica, a pessoa pergunta: o que foi isso que dizendo? Aqui, Dona Maria Lise, nós já estamos aqui na Turquia, na cidade de Hierápolis. E eu lembrei da senhora aqui, ó, passando aqui na frente desse jardim. Olha aqui. Bastante flores. Ali é um teatro, ó, bem preservado. Bem preservado. Ali. Estamos em Pamukkale, na Turquia. Um dos lugares mais lindos do mundo. Diz a história que a rainha egípcia Cleópatra esteve neste lugar, tomando banho nessas piscinas naturais. Olha só. Vai descendo a cascata e piscinas. E aqui a água desce ali como cascata, ó, e enche aquele reservatório. Piscinas naturais. Olha só.
Que lugar lindo, que piscinas lindas.